Aí, acho que nós estamos ao vivo agora. Estou com o Ailton PDF aqui É isso online. aí. O pessoal vai chegando, né? Sejam todos bem-vindos aí à live desta noite. Bem-vindo, pessoal. Só para a gente ver se nós já começamos aí. Se alguém tiver por aí, dá um oi para a gente ver que tem. Por enquanto só tem uma pessoa, só nós. É isso aí. Bom, boa Já está noite, chegando. Caridad Vou ver se eu Delgado consigo entrar aqui e Chacon. compartilhar nas minhas redes. Ah, legal. Uma boa noite aí para vocês que estão chegando a essa live. Boa noite, cara. Hoje a gente vai conversar com o Ailton PDF. O Ailton, ele é youtuber angolano, vive no Brasil há alguns anos já, mais propriamente 7 anos, Exato. e vai conversar com a gente hoje aqui sobre vários temas, né, entre eles a sua experiência como imigrante nas redes sociais, né, os desafios da interculturalidade, de quem é de outro país e vive no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre as questões aí que estão nos tocando hoje em relação ao racismo, e a trajetória do Ailton como um todo, né, como angolano que veio aqui para o Brasil, está fazendo a sua vida, Sim. né, e é isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar e bater um papinho legal. Eu vou, é o seguinte, então, para vocês que estão aqui já com a gente já tem um público já, Uhum. nós já temos um público aqui de 7 pessoas, o pessoal vai chegando aos poucos, né? E aí depois quem quiser também pode retornar ao início, só para vocês todos saberem, né? Essa conversa ela fica gravada no Facebook aqui do Estrangeiro, e também a gente coloca depois a gravação. Eu estava tentando, viu, Ailton, fazer a transmissão simultânea pro YouTube, só que aí a YouTube. plataforma que a gente está usando, ela cobra. E aí Ah, eu não entendi. fiz ainda o processo de pagamento, nem sei se vou Exato. fazer. O João Paulo está com a gente aqui, sugeriu que a gente fique Sim. só em uma rede para a gente Aham. concentrar a audiência. Mas depois Ah, essa conversa também vai para o YouTube do estrangeiro.org, que tem poucos aham. seguidores, a gente não atua muito lá, a gente coloca mais vídeos de congressos, né, de alguns vídeos, né, que a gente considera interessantes, algumas entrevistas, né, inclusive com o Mohamed El-Haj, que é o coordenador do, do Diaspotix e do Estrangeiro.org, o idealizador dessa Aham. página, etc. Né? Sim. Eu já vi aqui a Dani Ramires. Boa noite, Dani, falando da regularização já, PL 2699. Só para vocês saberem, eu esperar mais gente depois chegar para a gente comentar. A gente está pensando, já articulando para fazermos uma live só para conversar sobre isso, né? Não vamos conversar hoje aqui em relação a esse tema especificamente, mas a gente percebeu a demanda e estamos querendo fazer essa conversa. Sim. Vamos lá, então, Ailton, e a todos que estão nos acompanhando, eu vou fazer uma breve introdução e aí a gente começa a nossa conversa. Então, é o seguinte, tá? Aqui, né? A presença angolana é marcante na história brasileira. Vítima da mesma metrópole portuguesa que o Brasil, uma parte considerável da Angola foi sequestrada para o outro lado do Atlântico para serem construtores forçados deste projeto de país que aqui surgia. Brasil e Angola se desenvolveram em paralelo, e um século depois, nós brasileiros, pouco aprendemos sobre os nossos irmãos lusófonos. Embora minimamente o brasileiro migre ou tenha interesse, né, a esses países, exceto Portugal, onde ainda guardamos essência dessa pretensa civilidade, muitos deles vêm até nós incrementar a cultura e a economia brasileira. A história de Ailton, o PDF, depois ele vai explicar esse apelido, é a história de um jovem que cruzou o Oceano Atlântico para estudar e faz sua vida na terra de imigração. Podia ir para o Rio, mas escolheu Bauru, no interior de São Paulo. E pelo Brasil parece ter se enraizado, sobretudo por causa de uma pequena raiz chamada Naomi, que é sua filha. E para terminar, essa introdução, eu vou ler um trecho do livro O Vendedor de Passados, do conterrâneo do Ailton, José Eduardo Agualusa. Preste atenção que é bonito o trecho. Homens de negro, óculos escuros segurando pastas. Monges budistas,
rindo muito, alegres como laranjas, mulheres diáfanas, gordas matronas com carrinhos de compras, adolescentes magras em patins, breves aves esgueirando-se entre a multidão, meninos em fila indiana, com fardas escolares, o de trás segurando a mão do que vai na frente de todos uma professora, atrás de todos outra professora, árabes de djellaba e solidel, carecas passeando pela trela cães assassinos, policiais, ladrões, intelectuais absortos, operários em fato macaco. Ninguém me vê, nem sequer os japoneses em grupos com máquinas de filmar e olhos estreitos, atentos a tudo. Esse trecho, o Agualusa, angolano, fala dessa invisibilidade, ou melhor, dessa relação transnacional das grandes metrópoles, das cidades onde todos andam de um lado para o outro, e o Ailton, que veio de Luanda, uma metrópole, a capital angolana, podia ir para o Rio, mas preferiu Bauru. Ailton, vou começar fazendo essa pergunta. Que história é essa de você preferir Bauru, de escolher aí para ser seu lugar de morada e não no Rio de Janeiro, onde o pessoal esperava que você ia morar? Pois é, então, tudo isso começou porque eu tinha um irmão lá no Rio de Janeiro e meus pais acharam que seria ideal eu morar numa cidade que tem um parente. Eu decidi estudar fora desde muito cedo, né? E meus pais apoiaram e mandaram escolher algum lugar para eu ir. Eu, como sempre, tive a paixão pelo Brasil, tudo também pelo meu nome, Ailton, né? Em homenagem a Ailton Senna. Aí teve a curiosidade, meu irmão já estava aqui fazendo engenharia de petróleo e aí falando com esse meu irmão e tal, ele me convidou, vem para aqui, vamos convencer os pais a te mandar para aqui e tal, convencemos meus pais e fui pro Rio. Cheguei no Rio, Rio não era do jeito que eu esperava, na real era muito próximo do que eu já tinha, eu achei muito parecido, vi muitas coisas iguais, assim, e não teve aquela, sabe, geralmente quando as pessoas vão para um outro lugar, tem aquela expectativa toda, tipo, a vida vai mudar, vai ter aquela mudança repentina, as coisas vão acontecer, vai ter aquele tchan na vida. E chegando no Rio de Janeiro, eu me senti em casa. E não que isso seja ruim, pelo contrário. Como eu queria uma nova experiência de vida, eu queria, estava com novos objetivos, eu não queria estar na minha zona de conforto. Eu queria uma zona completamente diferente da que eu estava. Então, por isso, eu me senti no Rio, não me senti realizado de estar no Rio de Janeiro, né? Aí fiquei pensando, por quê? O Rio me lembrava muito a capital de Angola, de onde eu venho. Me lembrava muito Luanda. Camelô, lotação, a insegurança na cidade, policiais fortemente armados, e lá em Angola, até as praias, tudo me lembrava, sabe? Então, eu olhava para aquilo e me sentia, parece que eu não estou em Angola, sabe? E como eu tenho o objetivo de fazer faculdade, vim ao Brasil fazer faculdade, né? Aí decidi conversar com um amigo que já estava aqui no Brasil também há um tempinho, falando, cheguei aqui, estou no Brasil, estou no Rio de Janeiro, mas não sabe, não senti nada de especial, não é o que eu estava buscando. Aí esse amigo falou, vem para Bauru, pelo que você me explicou, quer fazer faculdade, que é um lugar tranquilo, vem para Bauru. Bauru é uma cidade universitária daqui do interior de São Paulo. Então, aqui estou, 7 anos se passaram aqui em Bauru. E essa foi a única cidade que você morou aqui, né? Morar sim. Eu Aham. fiquei no Rio de Janeiro aproximadamente 3 meses. Não, um mês e pouco no Rio de Janeiro, né? Contando assim mesmo. Daí do Rio saí, fui para Argentina, pegar meu visto de estudante. E da Ah, Argentina, na Argentina fiquei 3 meses lá, esperando meu visto de estudante. Por causa da burocracia para sair o visto. Na época teve as manifestações, o gigante acordou, sabe? Foi bem nessa época, quando dei entrada no visto, falar, daqui a uma semana, eu saí de casa, do Rio de Janeiro, na promessa que ia pegar o visto em uma semana. Minha irmã falou, no máximo 3 dias pegamos o visto e voltamos. Daí eu peguei, né, em vez de voltar para Angola para pegar o visto, optamos em sair pela fronteira mais próxima, que no caso para nós foi da Argentina, já aproveitar conhecer a Argentina, né? Aí saímos e fomos para a Argentina pegar o visto. Chega lá, começou as manifestações, aí tacaram fogo na porta do Itamaraty, o Itamaraty ficou fechado, começou os panelaços e tal, e eu fiquei, nesse tempo, preso na Argentina, esperando meu visto. Eu saí com uma bolsa e 2 trocas de roupa só, e fiquei lá esse tempo todo, 3 meses, quase esperando meu visto sair. Então, foi bem uma experiência legal, de grande aprendizado, e muito interessante. pois é, e muitas pessoas, né? É uma dúvida realmente, assim, você teve a oportunidade de se sentir num lugar como se fosse tua casa, mas a situação para você, você não queria um lugar
parecido, você queria viver uma Não. nova experiência. Exato. Eu tenho aquela de mudanças radicais, sabe? Muito que assim, quando eu decidi ter uma mudança, eu quero sentir ela acontecendo. Quando eu sinto que estou muito, parece que nada mudou, não me dá, não sinto que estou cumprindo com meus objetivos. Então, como eu já idealizava, eu sei como eu me comporto na minha zona de conforto, eu não queria aquilo. Eu não queria estar procrastinando as coisas e tal, e eu queria uma mudança drástica para tomar minhas atitudes e fazer Aham. as coisas que eu planejei. E uma pergunta que sempre surge para quem é migrante é aquela velha pergunta, né? E aí, você pretende voltar um dia para Angola, para sua terra natal? Eu já vi nos seus vídeos, você falando que sim, né, teria esse sonho de ajudar o teu país, porque você veio para cá estudar e você acha que lá você pode também dar uma contribuição, e você também, ao mesmo tempo, criou família aqui. Você tem uma filha, né, a Naomi, é, e como é que é isso para você hoje? Como é que você sente que vai ser o teu futuro? É uma pergunta difícil de responder, né? Profunda, talvez, não precisa ter a Essa é uma pretensão de pergunta, chegar com respostas, mas é uma pergunta que às vezes responde de um jeito, às vezes vai do outro, depende muito do humor do dia, sabe? Mas na maioria dos casos eu respondo, tô que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe? Tô excelente, é deixando a tocar, melhor coisa. mas com certeza eu vou voltar para Angola, seja para morar definitivamente ou para fazer mudanças no país, de algum jeito, eu penso agregar muito no meu país. Já tenho alguns projetos em mente que eu acho que pode agregar muito no país, e se vou morar lá definitivamente, se vou morar no Brasil, se onde vai ser o meu lar definitivo, não sei, mas entre os dois países eu vou estar, com certeza. São as minhas duas casas. Você já disse uma vez que o que você mais sente falta do seu país é a tua família, né? Não Com é uma, certeza. não é uma grande novidade para quem migra, né? É uma coisa que realmente as pessoas sentem muito. Mas hoje nós temos meios de comunicação, a gente está falando à distância, estamos aqui conversando, certamente você conversa com a tua família. Sim, sim. Eles usam o seu canal do YouTube para se informar sobre você ou você fala antes? Basicamente, foram dois motivos que me fizeram criar o canal no YouTube. O meu canal no YouTube foi por dois motivos. O primeiro é que eu cansei de estar respondendo sempre a mesma pergunta. Por que Angola? Onde é que é Angola? Lá em Angola, que língua falam? Então eu falei, vou começar a gravar alguns vídeos para as pessoas, quando tiver esse tipo de dúvida, é, procurar no YouTube e achar, porque não tinha mesmo. Realmente eles não tinham onde achar tais informações. Até tinha, mas você tem que procurar de forma bem específica. Para quem é um leigo, claramente encontrava a coisa que realmente quer saber sobre Angola. Então, daí eu falei, não, vou começar a criar esse conteúdo. Aí, quando eu comecei a criar esse conteúdo, descobri que já tinha algumas pessoas também produzindo, pensando na mesma coisa, assim, e foi legal. E a minha família é o motivo principal de eu estar continuando a produzir esse conteúdo, porque eles ficam muito na expectativa de saber onde eu estou, como eu estou agora, o que eu estou fazendo, como tem sido o meu dia a dia. Aí, por isso que o meu canal é bem aleatório. Não tem um nicho específico, não. Só vou falar de Angola, ou só vou falar do Brasil, ou só vou falar de comida brasileira, só vou falar de comida angolana. Não, eu tento sempre falar de forma geral, sabe? Porque a minha família quer saber de tudo. Como o Ailton tá, como tá a filha do Ailton, quais músicas o Ailton tá ouvindo, quais músicas o Ailton deixou de ouvir. Uhum. Alô? Então é bem nessa ideia. Por isso que isso ajuda muito. A minha família. Alô? Oi, tô ouvindo, desculpa, Ailton. Acho que alguém tá ligando para mim. Eu tô com o celular no modo voo, Se- Veja aí, estão não tem ligando para problema. mim. Olha, enquanto o Ailton está Acho que resolvendo a alguém. questão do telefone, esse daqui que vocês estão vendo na tela é o canal dele, né? Vamos Ser Felizes, vídeo aleatório toda semana, e aí bem pequenininho ali está escrito um africano morando no país, mostrando como ser feliz sempre. É isso, né, Ailton? Acho que o Ailton travou aqui, vamos ver se ele Tá volta. ligado? Tá carregando a tela aí. Bom, então a gente está com o Ailton PDF, que é o youtuber que Sim, tô vendo, Moreno. vocês aí voltou. Tudo bem, Alô, Ailton? Otávio? Opa! Ih, caiu. Caiu de novo. Vocês estão acompanhando o Ailton, que é youtuber. Esse daqui é o canal dele, deixa eu mostrar para vocês, né?
O Ailton está com 27 mil seguidores já. É um número, assim, muito interessante. Eu acompanho mais ou menos os canais e, e é bastante, assim, né? Obviamente que tem alguns que beiram a 300 mil, né? Que muitos deles trabalham com idioma. E o Ah, tá. Ailton Tô de volta aí. faz esses vídeos aí. Beleza, eu vou fechar aqui. Talvez possa estar dando uma travadinha também com 3 telas. Não. Quem sabe o que acontece? Adivinha quem tava ligando para mim agora? Fala então, quem é? A A minha mãe. mãe. Ah, Você falou dela, traiu. isso aí. Né? É. Esse contato com a tua família, ele é, assim, é sempre, é periódico. Hoje as tecnologias ajudam bastante, né? E aí você estava Então, falando que eles também acessam pelas redes, né? Pelo exato. seu canal, acompanham. Antigamente era uma luta que a gente usava muitos aplicativos que fazia essa ligação, que você tem que pôr recarregar, pôr um crédito, tipo até Skype, principalmente Mega VoIP, que fazia ligações por VoIP, ligando no serviço normal e era tudo Uhum. pago em dólar, quebrava muito, fazia com que a gente ligasse uma vez, três, quatro no mês. Hoje já tem ajudado muito, muito, muito. A gente se comunica sempre que a gente quer ligar um para o outro e a gente vai conversando. Tem sido muito bom. Que bom. Ô, Ailton, eu queria entrar Uhum. um pouco no seu canal, assim, para a gente poder conversar um pouco sobre Sim, ele. sim, vamos lá. O seu canal, eu comentei aqui na hora que você estava conectando, tem 27 Uhum. mil seguidores, acho que é um número, assim, bastante, né, louvável para quem tem o canal há 3 anos. Eu queria Isso. saber primeiro, nesse 3 anos não, quase 4 anos, né, porque começou o primeiro vídeo de julho de 2016. E você Isso, tá com um isso. amigo, eu não sei se é o Filó ou não. Não é não, não é não. Não, tá. Porque eu vi Como que eu o Filó disse, tá aqui acompanhando a gente, não sei se ele ainda tá aqui, e eu sei que ele também tinha, eu não sei se ainda tem, um ele canal que eu tem, tinha, um canal também no YouTube. Como é que, ele tem. como é que foi esse Então, processo, assim, de conquista de seguidores? Onde que você viu e falou assim, bom, eu tenho um trabalho que é ser youtuber, eu preciso continuar mantendo essas redes sociais, porque agora eu já tenho um público, né? como eu disse, o canal inicialmente nós chamava o PDF, que é o meu apelido, o canal chamava Gringolândia TV, que a ideia era juntar vários estrangeiros dando opinião, meio que um estrangeiro.org, isso que você está fazendo aqui, né? Que era a ideia de juntar vários estrangeiros dando opinião de como estão as coisas no Brasil, falando sobre a cultura, difundindo de algum jeito sobre o seu país, sabe? Só que como eu moro em Bauru, poucos estrangeiros, vem bastante estrangeiros aqui fazendo intercâmbio e tal, mas eu, como estudava numa faculdade privada, tinha pouco contato. Então, eu tinha mais contato com brasileiros mesmo. Daí, eu e esse amigo, o Alcênio, ele é um dos cofundadores do canal. A gente fundou o canal junto. E por ele ter sempre vários afazeres, ficava sempre correndo, aos poucos ele foi sumindo no canal. E quando você cria um canal, tem que ter aquela questão de regularidade nas postagens. E a gente chegou a um consenso que seria melhor eu continuar criando. Eu continuei criando as coisas e aí foi. Nisso que a gente fez o primeiro vídeo, passando informação sobre coisas que nunca fazer, tipo, as perguntas que a gente mais escuta aqui no Brasil, explicando por que você não deve fazer essa pergunta. Já veio um feedback muito positivo. O pessoal, tipo, meu, que legal, muito engraçado, muito divertido. Parece que é piada, mas é real, você fica preocupado de estar ouvindo esse tipo de coisas, sabe? E aí eu falei, bom, temos um público que está interessado. Aí continuei fazendo. Inicialmente fiz tudo sem idealizar, tipo, o canal vai crescer um tanto em tão pouco tempo. Mas já fui fazendo e criando conteúdo cada vez mais e aos poucos vieram, assim. Chegou um momento que deu um up e atualmente estamos decaídos. Para ter noção, eu ainda não fiz, que eu, não, eu acredito que ainda não fiz 20% do que eu planejo para o meu canal, sabe? Devido aos meus vários afazeres, então eu acabo não conseguindo entregar tudo que eu planejo para o meu canal. Tem muito projeto do canal ainda. É, essa informação eu não conhecia. Vocês tinham, então, um projeto de juntar amigos, mas que todos imigrantes também, certo? Sim, a ideia era Todos Gringolândia, angolanos também? não ser o canal do Ailton, necessariamente ser o canal do Ailton,
vídeo dando uma opinião. Eu era tipo somente o hoster, apresentando lá, pegando todo mundo e levando a um tema. E era essa a ideia, era para seguir, para guiar assim. E aí, como as pessoas que quando esse tipo de conteúdo você sabe como é que é, você acaba ficando refém das pessoas. Se você não conseguir um convidado, basicamente você acaba ficando sem conteúdo. Aquele conteúdo que você tem depende muito do horário da pessoa, da disponibilidade dela. Então foi aí que comecei a pegar frente e fazer os conteúdos desvinculando da necessidade de estar preso a outras pessoas. Uhum. E nesses vídeos todos, nesses quase 4 anos de canal, quais, né, no plural, você considera como os vídeos mais importantes do canal, que tiveram mais repercussão, que você acha que tem um valor para o seu público mais importante? Curiosamente, assim, tem vários, tem um degrau, uma diferença assim no meu canal. Os vídeos mais populares são vídeos que eu achei que não ia dar nem views, não ia dar nem público, nem audiência. Eu sou uma pessoa viciada em desenhos animados, gosto muito. Atualmente eu não consumo tanto, mas assim, ainda continuo consumindo sempre que possível, assim, pego lá, me pego assistindo. E aí eu decidi, meu, quando eu cheguei no Brasil, fui assistir TV, a Disney Channel do Brasil, os desenhos são todos adaptados à realidade brasileira, e de Portugal também são outra, porque eu assisti a versão dublada de Portugal. E aí eu falei, meu, isso seria legal, mostrar como é que é a abertura é em Portugal, como é que é no Brasil. Aí quando eu fiz essa análise, mostrando, foi aí que muita gente, atingiu muita gente com esse tipo de conteúdo, sabe? Uhum. Reagindo a Disney Channel do Brasil versus Disney Channel de Portugal. Aí, esse é o tipo de conteúdo que mais atrai gente para o meu canal. Segundo, os vídeos que mais me orgulham, o vídeo que eu falo, meu, esse é o vídeo que é meu cartão postal, é um vídeo que eu falo da Meghan Markle, é a rainha lá, a princesa, né? A dama, Uhum. lá da Inglaterra, né? Eu expliquei por que que ela é considerada negra e tal, explicando a regra da única, One Drop Rule e tal, a única do gota de sangue. Aí foi. E outro conteúdo que eu mergulho muito é que eu explico como é morar em Angola, sabe? E também que eu falo do processo de independência de Angola, como é que foi a independência de Angola. São esses conteúdos que eu gosto muito porque são coisas que, quando eu estava em Angola, eu não valorizava. Hoje em dia, estando fora, eu olho e falo, meu, que história bonita. Esses dias eu estava vendo um filme angolano que conta basicamente de uma rainha, da rainha Zinga, e conta do povo dela, que foi um povo que praticamente foi o que mais dominou, que mais foi explorado e que mais contribuiu para a construção de estados como o Rio de Janeiro, por exemplo. A maioria do povo que habita lá é descendente desse povo. E aí você acaba meio que pegando por que tem muita coisa em comum com os cariocas e com os angolanos, assim, sabe? Então, eu fiquei muito apaixonado por só estar descobrindo esse tipo de coisa. Já me fez vir algo nos olhos de produzir um conteúdo desse tipo, para pessoas que não conhecem, sabe? Então, eu gosto muito Legal. de conteúdo que eu sinto que fiz algum tipo de mudança na vida das pessoas. São os conteúdos que mais me orgulham. Muito bom, muito bom. É, você tem um vídeo que você fala, entre outras coisas, uma brincadeira assim com os brasileiros que não sabem exatamente qual é o idioma que Angola fala, né? No Brasil se Exato. fala português, em Portugal se fala português e na Angola o pessoal angolês, angolano. Não, pessoal, é português mesmo, né? Isso é Então não uma tem esse. decepção. Isso é uma decepção total para muitos angolanos. Nós acabamos tendo aquela expectativa que muitos brasileiros os brasileiros já conhecem bastante sobre Angola. Não é possível. Lá tem capura de Angola, falam capura de Benguela. Então você fala, meu, eles já sabem muito sobre Angola. Não é possível. Tem galinha de Angola. Como é que alguém vai falar galinha de Angola sem saber que tem Angola? Sabe que Angola, qual língua que Angola fala? E nós acabamos tendo essa expectativa. Por quê? Nós consumimos bastante coisa sobre o Brasil. Nós temos a Globo, o Record, Band lá. Desde pequenininho eu acompanho isso, a realidade brasileira, sabe? E acabo meio que me sentindo, sabe quando você acompanha muito a Thaís Araújo ou algum outro famoso e você acha que você já conhece ele? Ou você vê ele na rua e você cumprimenta como se ele já te conhecesse? Porque você conhece muito dele e acaba tendo essa impressão. Então é isso que acontece com nós angolanos. Acabamos de achar que o Brasil já conhece bastante sobre a gente. Quando chega aqui no Brasil, você pergunta qual língua fala em Angola? A língua. Você não quer saber quais capitais de Angola ou qual presidente de Angola. Aí você só quer saber isso. Qual a língua que fala em Angola? A pessoa fala angolês. Eu fiquei, sério, que não é piada? Não. É, A pessoa... Então é por isso que decidi fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Mostrando esse lado. e, pois é, tem muitas outras coisas que aí você, no vídeo aí, assistam, viu, pessoal? Entrem no canal do Ailton.
Eu não lembro agora qual que é, mas é um dos últimos que você desmistifica, acho que perguntas que mais te fazem. E Sim, aí tem algumas coisas bem legais ali. esse vídeo acho que tá lá, chama-se Perguntas que mais me fazem desde que eu cheguei ao Brasil. Esse vídeo basicamente resume as perguntas que mais escuto. Mas assim, essas são aquelas bem comuns. Tem aquelas assim que são atípicas, de pessoas completamente leigas, né? Que eu não nem compensaria fazer como as perguntas que mais me fazem, porque não, né? É tipo, lá em Angola tem pão, que sabe? Perguntas desse tipo. E se lá em Angola tem carro, quando eu falo, eu ia de carro com meu pai, e uma vez fui fazer uma piada com uma amiga que, não, lá em Angola, meu pai vai trabalhar com leão e tal, nossa, saudade do Simba, meu leão e tal. Ela ficou tipo, nossa, sério, que legal. E eu fiquei tipo, sério que você acreditou nisso? É brincadeira, sério. E a Uhum. pessoa ficou, ai, mano, não, não faz isso comigo, eu acredito e tal. Fiquei tipo, é. E o engraçado é que o brasileiro acaba passando por esse mesmo estereótipo quando vai em países mais desenvolvidos, né? E são os mesmos que também propagam com pessoas de países que desconhecem. É. Mas isso Ô, hoje em dia Você, é verdade. eu entrei no tema do idioma Uhum, porque me surge uma dúvida, como o nosso idioma é o mesmo, salvo com as diferenças linguísticas regionais, os sotaques, né? O pessoal perguntando aqui se o sotaque nosso era diferente, é evidente, né? Entre qualquer país lusófonos, a gente tem as variações linguísticas. É, e aí a minha pergunta é a seguinte, se você pensa, né, quando você faz seu canal, você pensa mais para o público brasileiro ou também você faz vídeos para o público angolano, e essas interações, quem interage mais? São os angolanos que querem vir para o Brasil, ou que têm saudades de você, ou os brasileiros que têm curiosidades a respeito da Angola? Como é que é essa relação Brasil-Angola entre as interações? tá. Lembra quando que eu falei como surgiu o meu canal? O meu canal surgiu da necessidade de mostrar um conhecimento a brasileiros que não tinham como achar esse tipo de conteúdo na internet, para eles poderem se sentir em casa, achar numa linguagem que eles consigam entender. Por quê? Querendo ou não, mesmo falando a mesma língua, nós angolanos temos bastante, falamos com muitas gírias, muitas. Assim como o brasileiro, sabe? Quando vai se comunicar, tem muitas gírias e tem muitas palavras que acabam, no sentido figurado, só para dar aquela ênfase a um texto ou alguma coisa assim. E nós angolanos também temos as mesmas características linguísticas assim. E às vezes muitos brasileiros, quando tentavam entender um youtuber angolano ou pegar um conteúdo angolano, no meio entrava algumas gírias ou algumas expressões que eles não entendiam. Foi aí que eu peguei e comecei a fazer esses conteúdos. Se pegar meus vídeos inicialmente, eu falava com um sotaque mais abrasileirado, que era, a ideia era trazer esse pessoal numa linguagem que eles pudessem pegar. Angola fala português sim, porém é um português que é diferente do Brasil, é mais parecido com o talvez um pouquinho do Rio de Janeiro, porém bem mais parecido com o de Portugal, que é o Uhum. S, o 2, 3, desse jeito assim, o R bem mais carregado, né? E tem algumas coisas, algumas características únicas que é a entonação bem mais pesada, a gente fala bem com uma expressão mais forte. E assim, eu comecei a adaptar para esse público brasileiro. Esse público brasileiro começou a se encontrar e começou a consumir muito meu conteúdo. Ao ponto que hoje em dia o meu canal, a maioria do meu público é brasileiro. Acho que uns 80% é brasileiro. 80%. Depois vem portugueses e só depois que vem angolanos. Que Entendeu? Então, interessante, os é, portugueses têm então, mais que os angolanos. Que legal, sim, interessante isso. portugueses têm mais português do que angolano, então por essa questão. Aí, agora é que eu estou começando a pegar e pensar em começar a produzir um conteúdo para angolanos. E porque meu público agora já conhece, já se familiarizou um pouco com as expressões angolanas, tanto que a abertura, o meu bordão, sempre que eu vou abrir meus vídeos, é com uma gíria angolana, de maneira que a pessoa vai se familiarizando com as gírias angolanas. Porque brasileiro é assim, eu vejo muito isso no povo brasileiro. Quando você vai se comunicar com um brasileiro, você pode falar assim: eu fui para sua casa, e aí no meio você colocar só uma gíria. Tipo assim, eu fui para sua casa, me cuiou, e depois não queria voltar para minha. Só esse me cuiou, a pessoa vai se perder tanto que já tudo que você falou para ele já não faz sentido. Você vai querer entender o que é esse me cuiou. E ele só E foca o que é o micuió? E o me que cuiou é? é Eu não. tipo, me agradou, Ah, tá. sabe?
Então, se você for pelo contexto, se você consegue pegar, até nós angolanos criamos várias gírias no momento que não existiam, que outros angolanos que chegar no meio não vão conseguir saber o que é aquilo necessariamente. Porém, se ele pegar pelo contexto, ele consegue entender, sabe? Eu e os meus amigos temos várias gírias que assim, a gente cria de maneira a se comunicar numa realidade que só a gente entende, sabe? Aquela famosa piada interna. Então, eu e os meus amigos fazemos muito isso. E na gíria angolana é assim, o tempo todo, cada grupinho tem uma gíria, alguma coisa, só para conseguir falar de uma coisa específica que os outros não vão entender, só eles. Então, a gente pega muito pelo contexto. Às vezes você vê, não, nós estamos falando de ir para sua casa, ele falou mico e eu, quer dizer que ele estava na minha casa, se divertiu, então quer dizer que ele está falando que gostou, é isso? Mas depois voltou para casa dele, é isso, entende? Faz sentido. Então, muitas vezes a gente faz isso. E no seu canal você acaba ponderando isso, né? Mas você sempre Exato. começa Sim, com sim, uma eu já gíria. começo com isso para familiarizar, tanto que eu tenho uns vídeos no meu canal exatamente que eu vou explicando os graus de gírias angolanas que existem, desde a mais básica, que até pais mais usam, tipo aqui no Brasil, que tem bacana, legal, gírias assim mais comuns de ver, e tem as gírias que são bem regionais, que são aquelas gírias que bem periféricas algumas vezes, assim, então que não é comum usar bem como você vê pessoas estudadas usando. Então, no meu canal fiz vários vídeos, acho que uns 4 ou 3 vídeos, ensinando como essas gírias, sabe? Como falar legal, como falar sim, como falar não nas gírias. Que é Muito basicamente isso que bom. você vai ver. Quando você chegar em Angola, você vai ver as pessoas respondendo para você, em vez de responder sim, eles vão falar ya. Em vez de Aham. falar, em vez de falar não, quando é algo muito nada a ver, eles vão falar nada. Tipo, desse jeito. Uhum. Você foi na casa do Ailton, nada. Aí é longe demais. Tipo, nem nunca acha, sabe? Então, tem várias gírias assim. Legal, muito bom. Olha, respondendo, a Oscarina Montano mandou uma Uhum. pergunta aqui, né? Eu acho que responde, né? Então, o português de Angola é igual ao Brasil, né? O mesmo sotaque? Não, né? A gente respondeu já Não. que tem as suas diferenças, né? Uhum. Que, inclusive, dentro do Brasil, que é um país de dimensões continentais, a gente, às vezes, também fica meio perdido, viu? Quando a gente vai para um Uhum. lugar que não é Com nosso de certeza. origem. A minha migração para o Rio também é cheia desses elementos, né? Deixa eu só Eu vejo muito responder no meu aqui. canal. Então, Se alguém tiver perguntas, podem ir mandando, a gente consegue responder, passar algumas aqui para o Ailton. Só quero responder aqui o Alberto Serrano, não sei se ele chegou depois, né? Uma pergunta porque vocês não falam do PL 2699, né, da regularização dos migrantes. Esse não é o tema que a gente vai tratar aqui agora, mas para vocês que estão chegando, estão perguntando, esse é um tema super importante que toca, né, a questão das migrações. É um projeto que está em debate, né, na Câmara dos Deputados. A gente torce para que ele seja aprovado. Obviamente que tem que passar ainda pelas câmaras, pelas comissões, né, tem que ir para o Senado, depois tem que ter aprovação da presidência, mas a gente em breve, né, a gente vai fazer um debate só sobre o PL 2699, que trata da regularização dos migrantes no período emergencial da Covid-19, tá bom? Então a gente pede aí para que vocês continuem acompanhando, que a gente vai tratar desse tema em breve, né? E um abraço para a Vicky, que está com a gente na última live, está aqui com a gente. Tudo bom, é, Vicky? Obrigado pela presença. vamos, vamos fazer um conteúdo junto com nós outros. Pois é, aí, ó, tô juntando os imigrantes que têm canais, então tem uma lista aqui, vamos ver se eu entrevisto aos pouquinhos cada um. Acho que tem muitas atividades que estão sendo feitas, assim, de uma forma muito legal. E eu conheço, Ailton, pelo menos assim, eu tinha uma lista de 4 pessoas, né? Um era o Fernando Filó, que está aqui, que Sim. você falou que tem o vídeo, você, né? Tem um que eu preciso agora olhar certinho os vídeos, assim, pode ser que eu esteja desatualizado. O Arcanjo Fala Tudo, não sei se você conhece, Ah, o arcanjo, sei, sei. angolano, e a pastora Ruth Catala, que, que, Exato. que fala de interculturalidade. Eu sei que ela mora em Curitiba, tem muitos seguidores, né, missionária, etc. Né? Então, Os são esses três, 4. Imagino que os tenha mais. aqui no Brasil já teve mais, assim, acredito que tenha mais, assim, eu não procuro tanto. Esses três que você falou são pessoas que moram no meu, já tem lugar reservado no meu coração, então sou suspeita de opinar qualquer coisa sobre eles. Filó, meu amigo, irmão, parceiro, voltou para Bauru, né? Inclusive, estamos aqui na mesma cidade.
conversando direito, vários projetos ainda para fazer junto. Praticamente começamos o canal quase no mesmo ano, quase na mesma data, assim. É, o Arcanjo também começamos quase a mesma data, e a Ruth também. Já gravamos vídeos juntos, eu, a Ruth, o Filó já gravou com o Arcanjo e aquela, cada um, todo mundo conhece. Todo mundo. Legal, é isso aí, bem-vindo todos, né? E acompanhem os canais do pessoal, é muito legal. Ailton, uma pergunta, assim, em relação ao seu canal ainda, depois eu quero entrar nessa questão dos debates contemporâneos aí a respeito de racismos e etc, tá bom? Você tem algum vídeo, algum tema que você evita falar por conta de alguma questão pública, né, visto que 80% do seu público é brasileiro, existe alguma coisa assim, se falar, isso daqui não vou falar, ou você fala tudo mesmo? Uma coisa que eu evito o tempo todo falar é sobre questão de política. E Porque por quê? Você acha... nem política angolana eu gosto de falar, tampouco política brasileira. Por que que eu geralmente evito falar isso? No passado, a minha família ia sofrer perseguição política, então a minha família tem muito trauma quando o assunto é política. Minha mãe já perdeu o irmão por causa de questões de posicionamento político, então a minha mãe, se eu aparecer com a bandeira de um partido político, ela surta. É um trauma muito forte dela. Então, por isso eu evito me posicionar de um jeito forte nas redes sociais, tomando partido ou coisa parecida. Então é uma coisa que eu não. Se você ver nos meus vídeos, eu não pego muito isso. Mas de forma indireta, eu acabo entrando nesses assuntos, mas de forma indireta, nunca dou um jeito firme em falando que aquilo, apontando a isso, apontando o meu posicionamento sobre um partido ou sobre o outro. Uhum. Pois é, muito próximo ao tema da política, eu imagino que seja um tema, até porque hoje os ânimos muito acirrados, então basta a gente falar alguma coisa, né, que a pessoa não considere muito, não goste, às vezes a gente para de seguir, né, não gosta, crucifica, né, e a gente acabou que as redes sociais tiraram um pouco paradoxalmente, tiraram às vezes um pouco a nossa capacidade dialógica, né, com as diferenças. Falando sobre esse ponto de política que já casa com a questão de racismo, Isso, podemos entrar nisso. tem um amigo meu que ele se posiciona sobre política brasileira e angolana fortemente. E ele estava certo dia aqui em Bauru mesmo, de boa, conversando com os amigos na porta de um bar assim, e ele comentou sobre a opinião política. Alguém chegou e perguntou: e sobre o pai do Bolsonaro, e não sei o que e tal. E ele se posicionou, falou a opinião dele, o que ele achava sobre o que ele acreditava e tal. E naquele momento a pessoa virou e deu um tapa na cara dele, sabe? Você não pode falar nada, deu um tapa na cara do meu amigo. Uhum. E, às vezes, por esse motivo, também é um dos principais motivos pelo qual não vamos aflorar os nervos. As pessoas já estão achando muito estressadas, você não sabe com quem você está falando, quem está te vendo e tal. E o meu canal é muito family, eu exponho minha família e não quero acabar, consequentemente, expor eles a coisas perigosas por causa de uma opinião ou uma decisão de trazer esse tipo de conteúdo. Uhum. E só para. E você tem todo o direito, né? É uma escolha sua e respeitamos. De toda forma, acho que todo mundo, todos os imigrantes que estão nos ouvindo agora, que tem que tem qualquer vínculo com o Brasil, vocês têm o direito, né, de se manifestar, conversar sobre política com quem quer que seja, vocês podem ter a opção de não falar, né? Mas vocês têm o direito, porque muitos falam que acho que não têm direito de falar porque são estrangeiros. É um direito de todos, né? E a gente torce ainda para que as pessoas no futuro, os imigrantes que contribuem com impostos, que pagam conta de luz, que pagam aluguel, né? Que pagam transporte público, possam não só ter direito a SUS, né? Que não só possam ter direito à carteira de trabalho, mas também que possam votar, né? Possam escolher as pessoas que governam a cidade, o estado e o país que elas vivem, né? E esse é um tema super importante para a gente ter em vista. Com meus próximos eu me posiciono, mostro a minha opinião sobre questões políticas, porém só com pessoas próximas. Quando é com pessoas que eu desconheço, porque meu canal, apesar de ter bastante seguidores, com isso acaba atraindo pessoas fakes, racistas e
grupinhos de pessoas que vêm propagar ódio nos comentários. Tem vídeos que se você pegar em que eu posiciono sobre a minha vontade de voltar para Angola, é bem provável que você vai ver vários comentários racistas do tipo assim, o que tá fazendo aqui? Por que você está aqui no Brasil? Vai para sua terra. Não sei o quê. Comentários desse tipo. Aqui não é sua terra. Não queremos angolanos mais aqui. Aqui não é bom. Comentários desse Uhum. tipo. Acontecem sim, porém, eu já entrei no jogo sabendo que isso aconteceria e não me abala. Você, recentemente, você fez uma postagem no seu Instagram, Sim. falando, escrevendo um texto relativamente grande, Uhum. sobre a sua visão, o que está acontecendo no mundo, né, a partir Sim. da morte do George Floyd, tudo que tem acontecido no mundo, e você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que no início, depois, se eu estiver errado, você fala, mas Uhum. você pode falar novamente, que no início você tinha achado, quando você chegou ao Brasil, você achou que algumas questões eram meio besteiras, enfim, não dava tanta bola, e aí você, com o tempo, você viu, né, que algumas questões lhe tocavam literalmente a pele. Queria que você Uhum. comentasse um pouco sobre isso, essa visão que você está tendo do que está acontecendo. E você falou uma coisa ontem também na nossa conversa prévia, que eu queria que você falasse, que é dessa autoridade que você tem, né, simplesmente por ser africano, que você às vezes se sente talvez incomodado, ou talvez, enfim, fala um pouco sobre isso. Sim, então, quando vai se falar de negros, é uma coisa que muitas pessoas acabam não percebendo. Eu também não percebia por não ter essa vivência. Quando vai se falar de negros, tem que ter o paralelo. Tem aquele negro que nasceu numa sociedade majoritariamente branca, né? E tem aquele negro que nasceu numa sociedade majoritariamente negra. Esses negros acabam tendo um comportamento diferente de quem nasceu numa sociedade miscigenada, sabe? Em que querendo ou não, acabou sendo a minoria. E eu, por nascer nesse tipo de sociedade que a maioria é negro, eu acabei tendo a possibilidade de conseguir enxergar o mundo de diferentes ângulos e sentir que eu consigo ser o que eu quiser, sabe? Porque na TV, o apresentador da TV é um negro. Na novelas angolanas, os atores eram negros. Quando se fala de solidão da mulher negra, eu não consigo, eu não vivencio isso na minha vida, sabe? Eu olho a minha mãe, eu olho a minha tia, eu olho a minha família, eu vejo na minha realidade angolana, eles casados, eles família montadas até hoje, conservadoras e tal. E quando vai se referir a negro não tem lugar de destaque. Eu olho na realidade angolana e vejo presidente da empresa e tal. Então, questões que nem essa, inicialmente eu olhava e falava assim, nossa, como exagera, acha, nada a ver, já passou, acha, coisas assim antigas que estão reivindicando e tal. Agora, 7 anos se passaram e eu estou aqui no Brasil. Hoje em dia, eu consigo ter a oportunidade de poder experimentar como é que é uma infância negra brasileira, graças à minha filha. Eu consigo experimentar como e graças a isso eu estou conseguindo acompanhar também, espero ter a oportunidade de acompanhar como é que é a adolescência, a fase adulta, tudo de um jovem brasileiro, negro. E também estou tendo a oportunidade de sentir na pele o que é ser negro no Brasil. E aos poucos você vai percebendo o quanto isso vai te moldando, o quanto isso vai te mudando, e o quanto você tem que se adaptar para conseguir se encaixar nesse meio, o quanto você tem que se provar o tempo todo para conseguir alguma coisa valiosa, sabe? Por isso que sempre eu olho e falo assim, em Angola tem mais oportunidade de crescimento, sabe? Por causa dessas questões. Quando eu cheguei aqui, eu tinha amigos que evitavam entrar em lugares tipo baladas consideradas de classe alta. Eu chegava nesses locais e entrava sorrindo, todo mundo na balada olhava para mim e ficava tipo, você não é brasileiro? Eu, tipo, não, não sou. Por isso que você está aqui. Vocês são diferentes, não sei o quê. Por essa questão, eu entrava e me sentia igual a eles e olhava na cara de todo mundo como se fosse, ué, só como vocês. E muita gente já, devido aos preconceitos, devido a toda a questão racial que já sofreram, entram para esses locais já com a cabeça baixa ou com receio e não se sentindo confortável naquele espaço, sabe? Então, eu tinha vários amigos que convidavam para ir nesses espaços e eles falavam, meu, eu não vou naquele lugar. Acha? Por que que eu vou naquele lugar? E eu falava, meu, vocês exageram, nada a ver, não tem nada a ver isso. E hoje em dia, eu conseguindo entender o porquê disso, inclusive aquele texto foi para pedir desculpa pelos julgamentos que eu fazia dessas pessoas. Hoje em dia, eu evito, para ter noção, eu já não uso
short, sabe aquelas bermudas leve de tectel, bermudas de tectel leves, assim, que em Angola chamamos bermudas havaianas. Eu já não ando de chinelo e aquelas bermudas, por quê? É muito fácil você olhar para uma pessoa negra vestida desse jeito e associar a um ladrão. É muito fácil. Você, quando vê uma pessoa vestida daquele jeito e atrasado, correndo para fazer alguma coisa, associar, tipo, pega ladrão, sabe? A pessoa fala, brinquei, mas o subconsciente dele tá fazendo tá mostrando para ele esse tipo de imagem, sabe? Que é ladrão. É muito fácil. Eu, Ailton, mesmo no frio, em Angola, mesmo no calor, eu usava blusão com capuz. Hoje em dia, aqui no Brasil, quando eu vou sair, eu não posso estar com meu blusão de capuz, eu nunca fecho, nunca coloco capuz, por mais que esteja frio. Nem uso, nem toca, sabe? Por consequência disso, eu já fico com receio de, tipo, tá parecendo ladrão. Às vezes, até eu mesmo me pego olhando pro meu amigo e falo assim, meu, essa toca aí de ladrão, sabe? A Uhum. toca é bonita, é de marca, mas só de olhar a imagem foi muito associada de que negro, esse jeito, ladrão. Então, toda essa questão racial fez com que eu começasse a mudar isso. Um amigo meu reclamava disso quando chegou no Brasil. Eu falei, meu, não, vamos evitar andar atrás das pessoas, porque as pessoas vão achar que a gente quer roubar eles. Vamos parar, afastar, ficar mais distante e tal. Meu amigo falava, para, chega, deixa disso e tal, nada a ver. Um dia esse meu amigo foi passar perto de um carro que estava com vidro baixo durante a noite. O meu amigo ficou em pânico. Não, 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 para, não vamos passar perto, os caras vão assustar. Eu falei, meu, até esse cara que reclamava disso hoje em dia já mudou, sabe? Só para conseguir se inserir nessa sociedade e ser aceito, sabe? Uhum. E não é conforto para quem se sente ameaçado pela sua raça. Então, isso é muito complicado. Imagina se eu, que cheguei aqui no Brasil com meus 18 para 19 anos, senti essa opressão. Eu tenho sentido o quanto isso tem me mudado. Imagina quem nasceu nesse sistema, quem vive com isso diariamente, quem o pai dele já passou por isso, a avó passou por isso, a família toda passa por isso, compartilha isso o dia todo. Hoje em dia eu saio de casa, chego tarde, a minha namorada fica toda preocupada com questão tipo, meu, será que vai acontecer alguma coisa com ele, sabe? Às vezes estamos assim num local, teve uma vez que a gente estava numa festa assim, e os policiais começaram a correr todo mundo, e ela estava mais preocupada comigo do que com ela mesma, sabe? Por ela ser branca, ela estava mais preocupada comigo do que com ela mesma. Uhum. Esse jeito de tratamento comigo será bem diferente, sabe? Então essas questões todas faz você ver que a realidade aqui é outra. O sistema aqui acaba te oprimindo. É, Você não tem uma referência forte, você não tem aquela capacidade de conseguir se ver em qualquer lugar. Você começa a imaginar que você começa a ter essas referências tão baixas que você acha que seu lugar é com aquelas pessoas baixas. E quando chega alguém e reforça isso para você, do tipo, seu lugar é aqui, você acaba meio que, por mais que você afronte e fala, esse é meu lugar, você acaba meio que ficando tipo, doeu. Porque você já sabe que a cidade mostra isso. Você tem que mostrar para a cidade que não é o tempo todo, sabe? é. E E lembrando aí que o isso, Brasil. Desculpa, prossiga. e aí isso vem essa questão que, querendo ou não, acabam me pegando como referência, aquele medidor, aquela balança que está lá. Quem é negro? Quem é branco? Ailton. Quem é negro? Quem é branco? Várias pessoas no meu canal chegam assim, Ailton, e eu, sou branco ou sou negra? Sabe? Várias pessoas no meu vídeo que eu falei sobre o One Drop Rule, que eu falei uma negra, o tema do vídeo é uma mulher negra na realeza. Várias pessoas lá no comentário você vê as pessoas se descobrindo por um vídeo que eu nem expliquei sobre questões necessariamente como é que eu lido um negro no Brasil ou em Angola. Eu só falei por que, que a Megan é considerada negra. E várias pessoas conseguiram se achar por intermédio daquilo e acabaram pegando como referência. E aí você vê a necessidade de conteúdos que nem esse, sabe? E aí eu acabo fugindo desse tipo de responsabilidade e ao mesmo tempo acabo levando para mim. É Muito bom. muito complicado. É. E, assim, a gente que acompanha, né, esse processo migratório, o que a gente sente, Ailton, com muita sinceridade, é que o Brasil, né, não é um país assim, eu não sei, eu tendo a desconfiar que o Brasil seja um país xenófobo, né? Eu acho que o Brasil não é um país que não gosta de imigrantes. Eu acho que o Brasil é um país racista, né? Há dois tipos de imigrantes. Então, se vem um imigrante europeu, né, do tipo ideal, civilizacional, que vem aqui contribuir com
com a civilização, né? Sim. Isso historicamente foi sempre marcado por bons olhos, né? Exceto nos momentos da Alemanha, do Japão, quando a gente estava em guerra, né, contra eles, mas o Tanto que problema... o meu canal se chamava Gringolândia, Gringolândia TV. O que eu mais escutava nos comentários era assim: angolano não é gringo, por que Gringolândia? Você não é gringo, angolano não é gringo, Uhum, sabe? Assim, em certas partes você consegue ver que é bom, você está num país e não ser considerado como estranho, estrangeiro, porque, querendo ou não, a palavra estrangeiro não é algo tido como um elogio, sabe? Então você se sentir em casa, se sentir que você é de casa, angolano não é estrangeiro, então você não é estrangeiro, você não é gringo. Mas isso reforça a questão de que um angolano não é visto como um gringo porque não é valorizado, não é aquela migração bem-vinda, sabe? uhum. Não é aquela pessoa que olham para ele e falam assim, meu, vai agregar no meu país. Isso deve-se também ao fato de que muitos brasileiros não sabem o quanto os africanos já contribuíram para para coisa angolana, para coisa brasileira, para a Constituição do Brasil. Mas Com certeza. pode falar um pouquinho aí, Otávio. A minha namorada tá falando que para deixar você falar, porque eu sou assim, eu tenho, sou TDAH. Eu Não, vou ela falando tá muito. aí? Tá Ela tá aqui aí? do lado. Eu não perguntei o nome dela. Qual é o nome dela? O nome dela é Libni. Libni. Aham. Dá um oi pra gente aí, cadê ela? Fala ele. Oi, tá. Legal. Disse que tá maquiada, que não tá maquiada, não pode Tá aparecer. bom, tá bom. Bem-vinda aí. Ailton, eu acho muito, muito interessante isso tudo que você está falando, né? Essa relação de quem é de fato gringo, de quem tem o direito à estrangeiridade, né? De quem tem direito a ser bem-vindo. Esse tema que você traz é um tema histórico, né? É o grande tema de discussão da sociologia brasileira no que diz respeito à migração, né? Então você traz assim na venal, né, na veia todo esse debate que você traz, e me parece ser talvez a grande questão intercultural no que diz respeito à migração angolana, tendo em vista que normalmente as pessoas falam que o principal desafio é o idioma, né? O idioma nos une, mas por incrível que pareça, o Brasil sendo um país de muitos pardos e negros, a maioria do Brasil ainda é algo que nos diferencia, né, por conta desses racismos institucionalizados, enfim, né, que estão no espírito da alma brasileira ainda, infelizmente. Mas eu acho que esse tema é muito bom, eu agradeço por você ter podido falar sobre isso. Eu gostei, assim, eu acho que a gente já está com 50 minutos, vamos seguir mais uns 10 minutos aqui, e para terminar, eu queria te perguntar se a sua rotina mudou depois que você criou o canal no YouTube, né? Porque depois eu queria que você também fale que você descobriu uma nova profissão, né? Uma nova ocupação como... E aí? Digamos que desde pequena sempre tive uma inclinação muito forte para o lado artístico. Porém, em Angola temos essa questão que os pais sonham você como, de um jeito e querem você realizado e acham que sucesso é só chegando naquele objetivo que eles idealizaram para você. Então, eu tracei a engenharia, vim para o Brasil fazer engenharia civil. Porém, meus amigos que estão aí acompanhando a live estão comentando, inclusive, né? Os que passaram comigo essas histórias de relatos que eu estava contando aí de racismo, eles estão aí comentando da história. É, Eles sabem que o meu desejo não era vir para o Brasil fazer engenharia civil, era fazer arquitetura por causa da arte, sabe? Sempre tive essa ligação muito forte. Porém, meu pai, mais uma vez, fala: não, você vai para o Brasil estudar engenharia, ficar rico e não sei o que, isso aqui é sucesso, isso aqui é vida, vai lá. Aí vim, fiz engenharia civil, fiz até 4 anos e tal, e tive que trancar por questões financeiras, que meus pais bancavam tudo e tal. E aí eu depois comecei a precisar trabalhar. Nisso que eu comecei a trabalhar, é, em paralelo, comecei a trabalhar basicamente com coisas que eu não tinha aquela paixão porque por necessidade financeira. Precisava manter os meus gastos, suprir meus gastos aqui, né? E tudo isso, comecei a trabalhar. E graças ao YouTube eu consigo me voltar a conectar, a me reconectar com as coisas que eu amo, que é o lado artístico, sabe? E eu consegui achar um nicho que é a minha paixão, que é o universo do audiovisual. Hoje em dia, inclusive, pretendo bem para já, né? Já estou trabalhando na área, mas penso em me dedicar exclusivamente a isso, criação de conteúdo, marketing digital, para ser mais específico. Já estou me preparando para isso. Vou
inclusive, uma empresa, tem um sócio que também está aqui assistindo a live, que temos uma empresa de marketing digital, né? E a gente vai focar, eu vou me dedicar mais só a isso, então tá vendo muito conteúdo legal pro meu canal, não só pro meu canal, para minhas mídias no geral, eu vou criar muitas coisas boas, e pessoas que estão aí acompanhando a live, que precisam de alguma coisa ligada à arte, a designer, vídeo, cartaz, panfletos, alguma coisa, sabe? Eu vou viver da minha arte, então quem puder ajudar é bem-vindo. Isso é Então, propaganda, todo a direito. minha Tem nome, a propaganda aí, empresa já? pessoal, Já tem as minhas tem? redes sociais. Já tenho essa empresa, eu tenho um Instagram, tenho um Instagram comercial, que é onde basicamente eu não tenho divulgado ainda ele, porque eu estou montando ele com os conteúdos que eu já crio, que eu já criei para algumas pessoas. Chama-se Faz Aí, F-A-Z, aí de Ailton, sabe? AY, faz aí. Tudo junto, faz aí. Tipo, quer um Uhum. cartaz? Faz aí, faz com Ailton. Quer um convite de aniversário? Faz aí com Ailton. Quer uma imagem, uma foto para pôr no seu perfil do Facebook e atualizar? Faz aí com Ailton. Então, é exatamente essa ideia que eu estou conseguindo muito. E no meu canal eu trago muito conteúdo de dança. Várias pessoas olham para o meu canal e falam assim, oi, dançarino e tal. E eu não me posiciono como dançarino até agora, porque eu sempre olhei a dança como um hobby, que nem uma coisa que eu conseguiria viver disso. Hoje em dia já penso diferente, sabe? Então, eu vou viver da minha arte. Ó, Ailton, vou te interromper para fazer uma pergunta que eu também queria Ah, que você falasse. Aqui surgiu a Flávia Arpini, tudo bem, Flávia? Perguntou o seguinte, né? Então, através do trabalho, ele conseguiu se conectar, esse trabalho pelas redes sociais, né? De que conexão que você está falando especificamente? é tipo assim, a questão de trabalhar com arte, eu gosto de transmitir emoções, eu gosto de passar emoções. Era uma coisa que eu sentia dificuldade em passar por meio da engenharia civil, por exemplo, que é a faculdade que eu fazia. É uma coisa que eu tenho dificuldade em passar por meio da segunda faculdade que eu faço, que é de redes de computadores. Eu tenho dificuldade em passar emoções por meio disso. Hoje em dia, com o universo do audiovisual, eu consigo passar. Eu posso pegar um cenário e falar assim: eu quero fazer um vídeo triste em que as pessoas vão conseguir refletir. Eu baixo Uhum. a minha luz, eu ponho uma trilha triste, eu falo palavras cativantes e eu consigo passar o que eu estou sentindo naquele momento para a pessoa que está me assistindo, sabe? Eu consigo sentir que desde pequenininho eu sempre quis fazer alguma coisa boa que agregasse no mundo, sabe? E eu sentia que por meio pelos quais eu estava caminhando, não iria agregar, eu não conseguiria causar esse impacto de um jeito tão simples. Eu teria que ser o cara, sabe? Porque já tem muita gente que já causaram impacto nesse meio. E por meio das artes, que é uma área que eu me sinto muito, muito bem em fazer, é como se fosse me pagar para brincar, sabe? Entendeu? Então eu me sinto muito feliz em estar realizando isso. Alguém chega para mim assim, Ailton, faz um vídeo meu, pega a câmera aqui, edita um vídeo para o YouTube. Eu vou conversar com aquela pessoa por 3, 4, 5 horas sem perceber que eu estou trabalhando. E a pessoa está lá, mas vocês estão aqui esse tempo todo, né? Nossa, estão aqui de obrigado. Agradeço por um trabalho sem perceber que eu trabalhei muito, sabe? E essa conexão de que eu falo, sabe? De conseguir saber que eu estou impactando vidas. Hoje em dia, tem aqui uma inscrita, inclusive, que estava aqui. Tudo que eu publico, ela compartilha, ela fala com as pessoas, sabe? Eu postei um texto, ela veio lá que isso me emocionou. Sabe, tem várias pessoas que se acham por intermédio daquilo que eu falei, que são coisas que eu diariamente vou me descobrindo e eu vou levando isso pro meu canal. Meu canal está sempre em metamorfose, mudando o tempo todo. E Legal. o ápice do meu canal vai ser quando eu for para Angola. Esse final do ano estou planejando ir para Angola com meus amigos que estão aí. E Ah, vai ter muito conteúdo legal, porque tem aquelas coisas que você fala, vou pesquisar no Google, você não acha. E eu vou trazer isso nos vídeos e trazer esse conteúdo à tona, sabe? Então a minha visão agora, quando eu for para Angola, vai ser completamente diferente. E essa conexão do que eu falo, é isso que mudou a minha vida. E que, graças a Deus, está mudando de pessoas que me acompanham também. Não que esse foi o objetivo, mas sem querer estou conseguindo fazer isso. E isso é muito bom. eu ia deixar essa pergunta por último. Eu vou falar, mas vou perguntar agora, porque você já entrou nela. Ah, O Ailton que chegou aqui com 18, 19 anos, né, e está aqui há 7 anos, o que mudou nele, nesse processo meu, migratório, nesse todo esse mundaréu de coisas que te aconteceu? é muita coisa que muda em mim, é muita coisa. Eu digo que é bem provável, eu tenho aquela imagem, é como uma criança, todo mundo fala assim, eu quero crescer logo, quando as crianças querem, eu quero crescer logo, eu quero crescer logo. E todo mundo acaba tendo aquela, porque
acho, até aquela imagem de adulto, como é, como são as coisas e tal. E o adulto também tem aquela imagem de querer voltar para a criança porque sabe das coisas, tem aquela lembrança boa. E às vezes eu tenho aquele medo de, não, quero voltar para Angola, vou voltar para Angola, Angola é o lugar. E eu penso que, se for ver, eu já não me encaixo tão bem na sociedade angolana, porque a maturidade, meu jeito de pensar atual, vai muito, se pode se tornar muito radical, de acordo com a realidade angolana, sabe? Pode ser muito afrontoso, pode ser um jeito de pensar diferente, que nem uma realidade em Angola. Não sei como é que está atualmente, mas quando eu saí de lá de Angola, mulheres de tatuagem eram marginalizadas. A minha namorada tem tatuagem, sabe? Então você vê, tipo, coisas desse tipo, eu vou olhar e vou ficar tipo, ué, o que é que tem? As pessoas vão querer, tipo, Hilton, isso não pode, não sei o quê. Não, mas o que é que tem de errado? Então é por esse lado, sabe, que eu tô aqui falando. Mas o Ailton que hoje em dia conversa com vocês aqui é muito mudado, porque diariamente eu tô tentando me melhorar. Então o Ailton que saiu de Angola era um menino que não fazia nada da vida, morava com os pais supriam a necessidade dele e não tinha opinião. Tinha aquela opinião assim, tá traçando o plano de sair de uma empresa multinacional para conseguir seguir o que ele sempre quis. Isso graças ao o Ailton que se construiu aqui no Brasil, sabe? Graças à Uhum. maturidade que o Ailton teve aqui no Brasil. Então, é muito diferente. Eu sou muito grato ao Brasil por isso, por me dar essa oportunidade de crescer. Muito bom. Ailton, eu quero profundamente agradecer assim Uhum. o teu tempo para falar aqui com a gente. Eu sei que você tem uma vida corrida, e você, assim como muitos dos imigrantes, mesmo com o tempo que você esteja aqui, eu sei que você vai se naturalizar já se naturalizou? Não lembro. Por Estou em causa da tua processo de filha. naturalização aí. Está no Essa processo, né? companhia de naturalização. Então, angolano brasileiro, assim, mas ainda que você se torne brasileiro, vai se tornar oficialmente, embora, né, na prática já seja também. Uhum. A gente sabe desses desafios, assim, da constante necessidade de empreender que muitos imigrantes têm, e você é um tipo, né, clássico, assim, do cara que batalha muito e está conseguindo. Eu quero muito agradecer esse tempo aí que você deu para a gente. Quero lembrar para todos que estão nos acompanhando ainda que sigam as redes sociais do Ailton. Ele não tem só o YouTube, né, mas está também no Facebook, está no Instagram. A mesma coisa para quem está nos acompanhando, né, o estrangeiro.org está aqui no Facebook, por onde vocês nos acompanham. A gente tem uma página no Instagram também, sigam a gente por lá. E o site, que é o estrangeiro.org, né, que a gente faz informação e formação sobre as migrações no Brasil contemporâneo. Né? E só para fechar, o pessoal está falando aqui novamente, né? Sempre lembram, a Letícia escreve um texto grande, Letícia, eu li, né? Muito obrigado pela questão do PL 2699, só lembrando que esse tema a gente vai tratar, né? A gente tem uma próxima live já marcada, eu vou já falar aqui em primeira mão para vocês, que é com a Lhama Carioca, né? É uma particularidade, é uma família, né? São filhos que cuidam, mas é uma família de peruanos que tem um canal, que mora há muito tempo no Sim. Brasil, e tem um canal também no YouTube. Eles vão ser os próximos entrevistados semana que vem, já estou já convidando vocês. E a gente vai falar em breve, sim, né, do PL. Vamos tentar não demorar muito. A gente está pensando ainda, né, nas pessoas, o tempo, que dia para a gente fazer essa discussão. Ailton, muito obrigado. Dê suas palavras Sim. finais aí para você poder dar seu tchau e muito obrigado por quem Valeu, acompanhou a tá. gente até aqui. Obrigado. Eu queria, sabe o meu amigo que você comentou do vídeo inicial, que você achou que era o Filó e tal, ele tá aqui reivindicando o canal. É, Falar meu canal, não sei o quê. Primeiramente, eu queria agradecer esse meu amigo Alcênio, que é um momento que a gente estava desempregado. Falamos, estamos vadiando aqui, vamos criar conteúdo. Eu fui lá, coloquei isso na cabeça dele, ele abraçou e estamos aqui. Eu sou muito grato, e o canal está aí aberto para ele, ele sabe disso, estou deixando aqui recado para ele saber, para sentir homenageado aqui. É meu amigo Filó, que está aí, temos muito projeto para tocar esse ano ainda, vai vir muita coisa boa. E atualmente eu tenho equilibrado os pratos. A partir do momento que eu me dedicar somente à coisa que eu amo, os resultados vão vir. E
Desculpa aos meus inscritos que estão acostumados, eu falo, crio um monte de expectativas neles e acabo entregando pouco porque, né, tem que equilibrar os pratos, pagar a conta versus fazer entretenimento. Então, eu agradeço a isso. E quem quiser ajudar no meu projeto atual, me siga lá nas redes sociais, tem o meu canal no YouTube, tem o meu Instagram também, que é uma fonte de conteúdo que eu vou estar postando lá, tudo que precisarem de mídias digitais, fotos, imagens, cartaz de aniversário, sabe aquela imagenzinha de aniversário que você vai criar, um seu eventozinho no Facebook, qualquer coisa, podem chamar aí no chat que a gente cria tudo, gestão de mídias sociais e tal, tá bom? Muito obrigado. Aí, É isso aí, Otávio. muitos elogios aí, Ailton. O pessoal adorou você, viu? Eu também. Acho Ah, que fico é, muito feliz. Eu vi é, que aqui tem muito pessoal latino, aproveito para agradecer e quero aperfeiçoar meu espanhol, que meu portunhol que está muito fraco. Quem quiser conversar, me chamar lá nas redes sociais para bater aquele papo em espanhol para melhorar, tô aberto, tá? legal, legal. É o idioma muito importante aí, né? Ainda mais nesse Brasil de Me, imigrantes. me Gente, encanta. boa noite para todos vocês, né? Até a próxima live com o pessoal da Lhama Carioca. Confiram todas as páginas aí de imigrantes no YouTube, no Instagram. Tem muito trabalho legal sendo feito. E hoje foi com esse grande rapaz, Ailton, o PDF. Até a próxima, Ailton. Obrigado. Um abraço aí na Tchau, tchau, namorada, na gente. filha Obrigado e a todos os tudo pais. de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço a todos. Um abraço.